Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da segunda semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 3, versículos do 7b ao 15. E meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje continua a narrativa do Evangelho de ontem, e quando Jesus conversava com Nicodemos. E parece que aquela conversa ainda é muito estranha para Nicodemos, e porque ele não entende. E Jesus vai dizer assim: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E tem um pensador que vai dizer assim: para aqueles que creem, nenhuma explicação é necessária, e para aqueles que não creem, nenhuma explicação é suficiente. Ou seja, por mais que fale, se não estiver com o coração aberto, não vai entender. Mas Nicodemos, ele tinha o conhecimento humano, o conhecimento das coisas da terra, mas também tinha esse desejo de buscar o conhecimento das coisas do alto. Por isso que ele vai até Jesus. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, a catequese de Deus, o pensamento de Deus, claro que é completamente diferente do pensamento humano, do pensamento deste mundo, porque neste mundo a regra é: quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco aprender, quanto mais eu me esforço, mais conhecimento eu adquiro. Mas com as coisas do alto é diferente, porque além da busca é necessário que tenha a graça do Espírito Santo para nos abrir ao entendimento. O problema é que quando as pessoas, na maioria, não generalizando, buscam muito o conhecimento da terra, se fecham para o conhecimento das coisas de Deus. Claro que podemos e devemos conciliar tudo isso, porque o conhecimento aqui da terra também é um conhecimento dado por Deus. Então nós precisamos unir tudo isso e saber que acima de tudo está a vontade de Deus e que tudo foi feito e criado por Ele. Então é importante nós termos também uma certeza, quando está escrito na palavra, Jesus dizia que louvava e agradecia o Pai porque escondia essas coisas dos sábios e revelava aos pequeninos. Ou seja, para conhecermos as coisas do céu, não precisamos ter os fundamentos, os estudos aqui meramente humanos, não. Acima de tudo, nós precisamos ter a graça do Espírito Santo que vem nos revelando e nos dando entendimento. Assim como o próprio Jesus vai dizer sobre o vento. Porque ele quer dizer que o vento é assim, ele vem, sopra onde ele quer. E nós até podemos ouvir o seu ruído, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim as coisas do alto. Nós sabemos que existe, mas não temos esse entendimento de como existe, porque quem somos nós para entender e compreender Deus? Como que o infinito caberia dentro do finito? Ou seja, viver as coisas de Deus é se lançar, é ter confiança e esperar que a graça do Espírito Santo tudo pode e realiza. Então peçamos neste dia, através deste Evangelho que nós acabamos de meditar, que a sabedoria do alto, a sabedoria divina, o Espírito da sabedoria, que é o Espírito Santo, venha até nós.
Qualquer dificuldade que tenha na interpretação, na leitura, claro, sempre peça a graça do Espírito Santo. Sempre, antes de ler a palavra de Deus, faça a oração do Espírito Santo. Clame, Espírito Santo, vem. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Mas tu és o Espírito da sabedoria. Então me concede essa sabedoria na tua medida, no teu limite, para que eu possa entender. E entendendo, que eu possa viver. Essa é a grande graça, não é só entender, mas à medida que nós vamos entendendo, nós vamos conformando a nossa vida nesse entendimento para que as nossas ações expressem tudo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.